São Lucas descreve aqui o encontro desses dois discípulos, chamados de Emaús, com Jesus. E é um quadro onde aparece uma celebração litúrgica. A primeira parte, a liturgia da palavra. Jesus que vai caminhando com eles, explicando-lhes as Escrituras. A segunda parte, a liturgia eucarística. Jesus entra na casa e parte o pão e eles o reconhecem. A Eucaristia, um dos nomes da Eucaristia era fração do pão. O gesto que praticamente define quem é Cristo, aquele que se parte por nós, se partiu na cruz. Cristo é corpo quebrado, partido e sangue derramado. Pois bem, mas é interessantíssimo a situação desses dois. Aliás, um tem nome, um se chama Cleofas, o outro não tem nome, para que você coloque o seu, o meu, porque nós somos parecidos com esses discípulos, que estão se afastando de Jerusalém. Jerusalém é o lugar da morada de Deus, é a imagem do céu. Afastar-se de Jerusalém significa afastar-se de Deus, afastar-se da vida. Lembra do bom samaritano? Um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado e deixado semi-morto pelos assaltantes. Então, esses dois estão conversando e discutindo. Discussão é briga. Quando a gente se afasta de Deus, a gente não se entende. Eu sempre falo para os casais: se afaste de Deus e vocês se afastam um do outro. Querem voltar à comunhão? Voltem para Deus, porque Deus é amor e Deus cria comunhão. Afastar-se de Deus é viver à mercê das próprias ideias, do próprio egoísmo, do próprio orgulho. É uma desgraça. A vida vira um inferno. Pois bem, esses dois estão escandalizados, e é interessante que quando Jesus se coloca a caminhar junto com eles, não sei, devia ter uma mochila de peregrino, e ele dá uma de bobo, né? Pergunta: escuta, o que vocês estão discutindo aí pelo caminho? E fala que o rosto dele estava triste, porque, irmãos, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta da comunidade, porque a comunidade estava lá em Jerusalém, é muito sério deixar a igreja, é muito sério, você põe em risco de perder a fé, porque a fé vem da escuta. Se eu paro de escutar a Deus, eu começo a escutar ou o demônio, ou o mundo, ou a carne. E esses três são péssimos intérpretes da história. Eles interpretam sempre de um jeito errado, de um jeito mentiroso. Você quer entender a tua história? Você quer entender o mistério da cruz, do sofrimento? Você quer enxergar as pessoas com os olhos de Deus? Não perca a fé. Alimente a tua fé. Escute a palavra. Pois bem, eles estão com o rosto triste, porque, irmãos, não tem alegria longe de Deus, afastando-se da comunidade, não tem alegria. E, bom, Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo, tristes aí? E eles falam: você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu, está por fora de tudo? Jesus dá uma de bobo e deixa eles falarem. Falam que Jesus é um psicólogo extraordinário, muito mais do que isso, mas ele já descobriu que para ajudar uma pessoa,
você tem que escutá-la. Deixa ela falar. Põe para fora o que você está sentindo de mal, de incômodo. Põe para fora, fala, desembucha. Os antigos diziam, os monges do deserto, que o demônio sai pela boca. Falando, você se revela. E você revela os enganos que estão na tua cabeça. Por isso, falar com um amigo, com uma pessoa que te compreende, uma pessoa certa, que bem que faz. Todos nós precisamos ter amigos, irmãos. Feliz quem os tem. Os amigos de verdade não são muitos, mas feliz quem os tem. Aquele amigo que você tem liberdade de falar tudo o que você sente, que você não tem medo, não tem vergonha de se expor. Como é importante. Como faz bem. E eles respondem para Jesus todos os elementos do querigma, do anúncio primitivo. Jesus, que foi entregue pelos sumos sacerdotes e foi morto em Jerusalém, e umas mulheres disseram que viram os anjos falando que ele está vivo, e foram lá. Eles falam todos os elementos do querigma, do anúncio da igreja, só que eles não têm a fé ainda para se alegrar com aquilo. E diz que Cristo diz: como sois sem inteligência e lentos de coração para crer. Essa palavra sem inteligência, insensatos, é muito pesada na Escritura. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Jesus ia fazendo a homilia, né? Ia explicando, lembrando a Escritura. Porque no fundo, irmãos, toda a vida de Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição, estavam profetizadas. Olha só o salmo que nós cantamos depois da primeira leitura. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, me ressuscitou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. É Cristo que está rezando esse salmo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular, a pedra principal. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Os salmos são o ritual da vida de Jesus. A vida de Jesus foi um ato de culto a Deus. E os salmos descrevem esse amor, essa obediência de Jesus que veio para fazer a vontade do Pai. Muito bem, então, Jesus vai falando e depois eles vão dizer: não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava pelo caminho? A palavra de Deus é como um fogo que aquece, porque a palavra de Deus está cheia do amor de Deus, que não é um amor sentimentaloide, é um amor que nos corrige, que nos fala a verdade, que nos educa, que nos anima, que nos encoraja. Um amor maravilhoso, um amor que nos respeita, um amor fiel, que não desiste da gente. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho? Pois bem, Jesus fez que ia seguir o caminho, e eles dizem, já estão animadinhos, né, com aquela conversa, já estão entendendo melhor a história, já estão sentindo alguma coisa dentro. Fala: Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Que coisa, como Jesus é fino. Ele espera que a gente peça: fica conosco, entra aqui, Senhor, não vai embora não. Está muito bom te escutar, está muito bom, né?
no meio dessa... Acabou aquela tristeza, aquela... Pois bem, Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Daí ele desaparece. Esse reconhecer, esse abrir os olhos, é a fé. Por que Jesus nos traz a missa? Por que Jesus, cada semana, fala conosco com a Escritura? Por que Jesus parte o pão para nós? Para que nós o reconheçamos, para que nós percebamos que Ele está junto de nós, que Ele se fez peregrino na nossa caminhada. O que eles fazem? Cheios de alegria, eles voltam a Jerusalém, voltam à comunidade, voltam a Deus, volta a alegria. Eles entendem, era preciso aquele sofrimento para que Cristo entrasse na glória. Como muitas vezes, irmãos, nós nos escandalizamos com o sofrimento na nossa vida e na vida dos outros. Como que a gente não entende, como que a gente resiste, como a gente é duro. Deus, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. O modo de agir de Deus é diferente do nosso. Que luta que Deus tem que travar contra o nosso orgulho, para que nós comecemos a entender um pouquinho os caminhos do Senhor. Mas que leitura maravilhosa. Eles voltam para Jerusalém, 11 quilômetros, hein? Pensem que menos de 2 horas de caminhada a pé, não dá para fazer 11 quilômetros. Eles voltam. E encontram a comunidade que confirmam, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Simão é Pedro, aquele que vai depois confirmar a fé dos apóstolos. Tá bom, irmãos, então vamos, Jesus, espero que nós hoje tenhamos o desejo, Senhor, fica conosco, não vai embora não, fica dentro de nós, fica no meio de nós. Quando o Senhor está presente, a história se esclarece, passa o escândalo da cruz e é possível eu voltar para Jerusalém, significa voltar para a realidade, voltar para a história, assumir a minha cruz com alegria, porque Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu, Ele é o Senhor. Nem a maldade do mundo, a violência, a mentira, todas as forças do mal que se juntaram contra Ele puderam. Não morrerei, hei de viver para cantar as grandes obras do Senhor. Irmãos, isso que Deus realizou em Jesus, Ele quer realizar na tua vida, na minha vida. Hoje cedo eu recebi um recado de uma família amiga que perdeu o pai hoje. E eu falei, puxa vida, que dia bonito para se morrer. O dia em que Cristo venceu a morte. E ele falou, é verdade, é um presente de Deus. Porque, irmãos, a gente pode olhar a morte com outros olhos. A fé transfigura tudo. A fé nos dá uma atitude frente à vida, frente à morte, frente à doença, frente a tudo, diferente. Diferente. Por quê? Porque a gente está reconciliado com Deus. Por isso que a segunda leitura, lindíssima, da primeira carta aos Coríntios, São Paulo escreveu essa carta na época da Páscoa, e fala, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Sabe, o fermento, ele faz crescer o pão, né? Ele incha o pão, por isso ele é símbolo do orgulho, que faz crescer. A pessoa se sente o tal, né? Eu sou Deus. Pois bem, vós sois sem fermento. Jesus é o Cristo, nossa Páscoa, já foi imolado,
Ele é o pão sem fermento, o pão da humildade. É a humildade que nos faz ouvir a Deus, é a humildade que nos ajuda a acreditar, é a humildade que nos faz experimentar o Senhor na nossa vida, na nossa história. É a humildade que nos faz amigos de Deus e amigos dos homens. O orgulho nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas e desgraça toda a nossa vida. Tá bom, irmãos? Celebremos hoje a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade.